mas os irmãos não vieram. Mas o nosso foco não é que não veio, né, Fabrício? Porque a cada vida de Jesus não tem que comparecer. Não é assim? Quando Jesus voltar, tem muita gente que não vai comparecer. E aí, Jesus tem culpa? Não tem, né? Mas o foco aqui são os que vieram nesta noite. E eu tenho certeza que desse número que está aqui, alguns precisam muito de uma palavra de Deus. Porque tem parte da sua vida que nem o seu cônjuge conhece. Imagina o pastor da igreja. Tem áreas da sua vida que só você e Deus conhecem. Mas nesta noite a palavra de Deus vai penetrar o mais profundo do seu ser, vai curar suas emoções, vai tratar suas dores e vai trazer vida de Deus sobre você nesta noite, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz através da vida do teu filho, do pastor Fabrício. Que a tua igreja esteja com o coração totalmente rendido ao Senhor. Que todos os pensamentos que estão distantes, que estão longe, possam voltar a este lugar, para que a tua palavra venha penetrar o coração de todos que aqui estão e possa gerar vida. Usa teu filho, faz como o Senhor quiser. Tem liberdade em nosso meio, Pai. Sabemos que o Senhor vai falar com cada um, não aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem interesse em tratar conosco nessa noite. Estamos aqui disponíveis. Fala, porque os teus filhos ouvem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Nós estamos felizes aqui esta noite. O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a sua casa. O Senhor continue abençoando a sua família. Amém? Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Está registrado no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e 19. E enquanto os irmãos estão, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jorge. Eu disse a ele que tem assunto que eu não precisa nem tocar, principalmente em oferta. Aleluia no meu coração todas as vezes que eu venho aqui. Deus abençoe sua família, toda a igreja. Eu gosto de ouvir Miriam aqui, cadê Miriam? Está cuidando da mãe do valor. Ah, eu sei que ainda está vindo a marca para cá. Ela pediu para ela resolver essa parte, ele está Olha, assim. Quem achou, por favor, diz amém. Provérbios 30, versículo 18 e 19. Está escrito assim: essas três coisas me maravilham. A quarta eu não conheço. Versículo 19: caminho da águia no céu, caminho da cobra na rocha, caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma mulher virgem. Amém? Diga comigo: o caminho da águia no céu, caminho da cobra na rocha, caminho do navio no meio do mar. Meus irmãos, esse texto é muito forte e eu precisava compartilhar esse texto com vocês. É chegada a nós, através do conhecimento, que o livro de Provérbios ele faz parte da galeria dos livros poéticos do Antigo Testamento. Haja visto que os 5 livros são os 3 livros escritos por Salomão: Cantares, Provérbios. Quando Salomão já estava no final da sua vida, ele escreveu o livro de Eclesiastes, inserindo também
o livro do patriarca Jó e concluiu entre os 150 hinos ou poesia cantada no livro dos Salmos. O livro de Provérbios é uma preciosidade que Deus deixou para nós. Está aqui registrado em Provérbios o maior tesouro para quem quer amadurecer na fé, e não só amadurecer, mas se tornar-se sábio e aprender a tomar as decisões da sua vida. As nossas vidas são feitas de decisões. Os que são precavidos, maduros, experientes, pensam um pouquinho antes de tomar uma decisão. Mas os que são afoitos, ansiosos, precipitados, tomam as suas decisões e no final a Bíblia chama eles de tolo. Então todo esse cuidado o cristão tem que ter. Não se toma uma decisão de qualquer maneira. Para isso nós temos o Espírito de Deus para nos auxiliar. E um certo dia eu lendo o livro, o autor dizia o seguinte: ore antes de tomar a decisão, para depois você não ter que orar para suportar as consequências. Então isso é muito sério. Para vocês terem ideia, Provérbios ensina muitos conselhos para nós. Exemplo: se você abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7, Salomão ensina assim: o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. E você sabe que o princípio do temor é uma realidade que precisa ser guardada por nós. Lembra de quando o próprio Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 13, no versículo de número 13, ele diz assim: de tudo que tens ouvido, o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Já Jesus, quando está vivendo seu tempo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 28, Jesus olha para a multidão e diz assim: não temais aquele que tem poder só de matar a vossa carne, antes temais aquele que tem poder de matar a sua carne e lançar a sua alma nas profundezas do inferno. Então o temor ao Senhor é um princípio que se deve ser guardado. Mas qual é o problema dos homens? Qual é o problema de muitas pessoas? Eu vou dar um exemplo lógico para você entender e eu continuar expressando a sabedoria de Salomão. Um exemplo lógico: se eu tiver em casa com um aparelho celular e eu se deixar acelerado e eu assistir uma coisa imprópria no celular e minha esposa estiver se aproximando, eu continuo assistindo? Não, eu não continuo assistindo. Vai gerar um problema, vai gerar uma série de fatores. Agora imagine a mente humana. Eu tenho medo do homem, mas não tenho medo de Deus que está do meu lado vendo tudo. Eu escondo da esposa, escondo do pastor, mas não escondo de Deus que está do seu lado vendo tudo. Então o Senhor ensina para nós a ter temor. Quando você tem temor, você faz justamente o que Jó ensina no capítulo 31. Ele disse: fiz uma aliança com meus olhos. E quando você faz uma aliança com seus olhos, você cumpre o que está escrito em Hebreus: olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Esse mesmo Salomão vai escrever em Provérbios capítulo de número 4, versículo 23, ele diz: se tiveres que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. É esse mesmo Salomão que vai escrever no capítulo 6 a atividade das formigas.
E as formigas no verão, elas abastecem o seu celeiro para que no período do inverno, quando vier a chuva, ela não tenha que arriscar a sua vida para ir em busca de alimento e morrer. Mas a Bíblia aponta que se tiver um preguiçoso entre nós, eles precisam aprender com as formigas. Então, o próprio Salomão, capítulo 8, versículo de número 17, Salomão diz assim: eu amo os que me amam, aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. E a gente que viaja, que prega o evangelho por esse mundo aí afora, e um dia eu fui chamado para dar uma aula. E sempre tem um monte de alunos curiosos, mas o sonho do povo é conhecer a Bíblia. Eles têm preguiça de estudar, mas o sonho deles é conhecer. Eles têm preguiça de estudar, mas o sonho deles é conhecer. E aí um aluno me perguntou: professor, me diga uma coisa, qual é o tempo exato que a Bíblia nos ensina que devemos orar? Existe um tempo exato? Eu disse: não. Mas, se formos obedientes e vigilantes, Jesus disse uma coisa no Getsemane, e talvez eu vou compartilhar com vocês. Eu disse a ele, aí ele pregou, eu disse: o que foi? Jesus disse: não podeis velar comigo somente por uma hora. É o tempo que os teólogos acreditam que seja suficiente para quem serve a Deus, no mínimo uma hora de oração. Aí vem Salomão dizer que eu amo os que me amam, aqueles que madrugada me buscam, esses me acharão. Quando Jeremias vai falar sobre a busca, no capítulo 29, versículo 13, Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então a busca é fundamental. Aí ele vem no capítulo 9, versículo 1: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. Aí ele vem no capítulo 14 de Provérbios, versículo de número 1: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói. Aí ele vem em Provérbios capítulo 16, verso 1: o homem faz os planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. Provérbios 16, verso 25: há caminho que para o homem parece ser direito, mas o seu fim é caminho de morte. Aí ele vem em Provérbios 21, verso 31: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a nossa vitória. Em Provérbios 26, versículo de número 2: assim como a unha sai, a maldição não virá sem causa. Então a gente precisa entender que todo esse livro nos ensina a tomar decisões importantes, até que chegamos ao capítulo 30, e aqui eu quero que você triplique a sua atenção. Salomão vai olhar o voo da águia e vai achar uma coisa interessante, a ponto do escritor deixar registrado que ele olhou e ele diz assim: 3 coisas me maravilham. Eu fico encantado com essas 3 coisas. Aí primeiro ele olha e diz assim: caminho da água no céu ou no ar. É claro que a Bíblia está dando um ponto positivo para a águia. E você sabe que a águia na Bíblia ela é vista com os bons olhos. E a ciência que estuda as aves valoriza demais a sua vida. Dentre tantas virtudes que tem a águia, existe pelo menos 2 grandes lições. Quantas lições? 2. Primeiro, a águia não briga com ninguém na terra. Toda a sua presa, se ela quiser guerrear, ela vai guerrear no céu. Isso demonstra que o crente, nas suas batalhas, ele não briga com as suas ferramentas humanas. Ele vai para o quarto falar com Deus para guerrear
ele voa. Quanto mais ela voa, quanto mais alta ela vai, mais facilidade de ganhar ela tem. E a minha alegria em servir a Deus é porque tem guerra que você não vai vencer com o recurso da terra. Tem guerra que você só vai vencer se você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e contar para o dono de todas as coisas. Ele vai mudar a história. Diga comigo, existe. Mas pode, existe. Três formas de vencer a guerra. A primeira forma está em Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará e vós calareis. Se eu não entender que existem guerras na minha vida, que não é eu que vou resolver, é Deus. E muitas das vezes o silêncio faz com que Deus peleje por você. Você precisa guardar isso no seu coração. Tem coisa que não é você que vai fazer nada, é Deus que vai fazer por você. Eu sei, irmão, nós estamos nesse mundo. E de vez em quando o velho homem parece que quer voltar, e a nossa vontade é de resolver com as nossas próprias forças. Só que Deus nos ensina que enquanto você fica em silêncio, quem vai pelejar por você é Deus. Está aqui para você entender? Então quem vai pelejar é Deus. Em segundo lugar, uma forma de vencer a guerra é quando a gente aprende a louvar no meio da batalha. Capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, Josafá teve uma coragem que muita gente não teria. Ele pega os homens de guerra, tira da frente da batalha, coloca a tribo de Levi, todos eles com arca e cantando, e diz assim: a gente vai para a guerra. Mas como é que você vai para a guerra? Nós vamos para a guerra louvando e adorando a Deus. Sabe como é que você vence a guerra? Louvando ao Deus que fez os céus e a terra. Tudo que o diabo quer é que a gente reclame, fique murmurando, falando demais. Mas quando a vontade vir, faz o seguinte: bota um louvor na tua casa, adora a Deus, que você vai ver que enquanto você adora, Deus se levanta do trono para te dar vitória, porque Ele abençoa. Aprenda a vencer a guerra com o teu irmão. O diabo não gosta de crente que louva. Tem hora que quando você resolve louvar, o diabo entra e alguém do seu lado, vai tirar da mentira. Não tem problema não, o teu louvor é para Deus. E enquanto você louva para o Senhor, fica em paz. Ele vai pelejar em favor da sua vida. Tem uma profecia, mas isso aqui não é só um texto. Isso aqui é uma profecia que o salmista Davi dá no Salmo 20, versículo 7 e 8. No versículo 7 ele diz: uns confiam em carro, outros confiam na força do cavalo, mas nós faremos menção do Deus da nossa salvação. Eles se curvam em carne e nós permaneceremos de pé para a glória de Deus. Quando você decide na guerra louvar o Senhor, Ele se levanta para mudar a história da sua vida. A segunda lição da águia é sobre a sua visão. Diga comigo, sua visão. A ciência diz que a águia tem um potencial de enxergar pelo menos a 3 km de distância. Isso aqui ensina para nós sobre o cristão que aprendeu a não enxergar só com esse olho físico. Aprendeu a enxergar com os olhos espirituais. Vou te dar um exemplo. Abraão chamou o seu sobrinho Ló e disse: Ló, se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você ir para a direita, eu vou para. E o texto diz que Ló olhou, viu as campinas do Jordão, estava verdejante. Ele disse: é para lá que eu vou. Só que Ló se esqueceu que por detrás das campinas do Jordão
era a cidade de Sodoma, porque toda pessoa que aprendeu a enxergar só o agora, ela se frustra na sua vida. E quem serve ao Senhor precisa enxergar muito mais além. Como eu conheci essa igreja há muitos anos atrás, o local era pequeno, não tinha conforto, a situação era difícil, mas a gente sempre enxergava que um dia Deus ia fazer tudo isso aqui. Quem não tiver a mesma visão do projeto, saíram, resolveram ir embora, não tem problema, porque quando um resolve ir embora, Deus levanta 10 para dizer: eu acredito no projeto, e o nome de Deus será glorificado. Então você tem que aprender a enxergar, não só com nossa visão física. Paulo, quando vai falar sobre a galeria dos dons espirituais, eu queria que você guardasse aqui. Paulo vai dizer que há um dom entre os 9 chamado dom de discernimento de espírito. Por que nós precisamos ter esse dom? Porque a nossa luta não é física, a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E por que precisamos ter o dom de discernimento de espírito? Simplesmente porque a Bíblia vai ensinar que o diabo se transfigura em anjo de luz. Qual é a intenção do texto de dizer que ele se transfigura em anjo de luz? É porque ele quer chegar no nosso meio e não ser visto. Mas uma igreja que tem a visão espiritual aberta, ele chega e ele é visto, porque para isso Deus abriu os nossos olhos. A minha oração, sem pedagogia, usando a simplicidade, é que Deus continue abrindo os olhos da igreja. Pastor, por quê? Porque tem muita obra de engano no nosso meio, tem muito falso profeta, tem muita gente mentirosa, tem muita gente distorcendo a Bíblia, tem muita gente dizendo que está vendo e que na verdade não está vendo nada, tem muita gente se auto-titulando homens de Deus, mas com a sua vida toda bagunçada. Mas quando nós somos prendados na palavra e que temos visão do céu, a gente sabe aonde Deus está e aonde Deus não está. E quando você tem essa visão, o diabo não tem poder de lhe enganar, porque você tem uma visão além do que esses olhos podem te dar. Você quer um exemplo? Paulo chega na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, a moça está com espírito de engano, adivinhando tudo. Paulo olha para ela e diz assim: eu sei quem é que está aí. E ela começa a elogiar Paulo. Ela elogia Paulo, diga ela. Mais forte, diga ela. Elogia Paulo. Só que o mais constrangedor na Bíblia é que o elogio dela deixa Paulo inquieto. E quando você vai olhar, as palavras que ela diz foram verdade, mas a fonte que estava sendo transmitida era do diabo. E Paulo não era essa geração de crente que está atrás nem de aplauso, nem de tapinha nas costas e nem de atrás de elogio. Paulo era crente e ele sabe que quando o elogio é do diabo, ele não aceita, porque tem elogio que é para subir o nosso ego e nos derrubar. Mas Paulo tem visão e diz: eu sei quem é que está aí. E aí estendeu a mão, ao cair por terra, e o nome de Deus foi glorificado. Dá para você levantar sua mão direita lá em cima e dizer: abre mais minha visão, Deus. Não, mais forte. Abre mais os meus olhos, Deus. Agora pega na mão desse que diga: Deus quer te dar mais visão, meu irmão. Deus quer te dar mais visão, minha irmã. O céu vai estar aberto, deixa te apedrejar. Eles atiram pedra, mas você vai ver o céu aberto, o Senhor assentado no trono e o nome de Deus sendo glorificado. Quem quer abre a boca, valora, aplauda Deus. Deus está abrindo a visão da igreja. Aleluia. Segundo lugar, o caminho da cobra na peira ou na rocha. Quando a gente olha a expressão cobra,
a gente fica constrangido porque a cobra na Bíblia é vista com os maus olhos. Sim ou não? A gente lembra logo do Éden, que a serpente estava em um lugar, enganou ela deu Adão e veio toda a tragédia humana. Mas Jesus um dia disse assim: sede simples como a pomba e prudente como a... E qual é o contexto que o escritor escreve em Provérbios 30? O contexto é muito simples. Se a cobra se rastejar pela terra, o seu predador tem facilidade de encontrá-la e matá-la. Mas se ela se rastejar entre as rochas, ele não tem poder de pegar. Aqui o texto está ensinando para nós que os nossos passos não podem ser na pedra para deixar racha. Os nossos passos têm que estar ligados na rocha que é Cristo. Isso aqui é muito sério. 2016, entre 2015 e 2016, teve um pastor Nelson Presidente que ele pregava assim, que a isca do cristão ou a isca do evangelho é o seu testemunho. Pastor Valmar sempre pregava isso. Eu pergunto a você, seja sincero na resposta. O que é mais importante? Uma boa mensagem bem elaborada da Bíblia ou um bom testemunho de cristão? O que é mais impactante? O testemunho. Por quê? Porque se o meu testemunho não tiver condizendo com aquilo que eu preguei, a minha mensagem vai por água. Nós vamos cair no mistério de pregar aquilo que nós não vivemos. Então quem serve a Deus precisa aprender que, independente da luta, da dificuldade, a gente tem que dar testemunho. A gente tem que dar exemplo. Os nossos passos tem que ser na rocha, tem que estar firmado em Cristo. Olha o que Paulo ensina em carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas e tudo se fez. Quando você está em Cristo, o diabo vem de um lado, vem de outro e não lhe ataca. Por quê, pastor? Porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Ele chega em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas são motivados pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo para glorificar? Dá para você aplaudir ao Senhor? Dá para você glorificar a Deus com alegria? E eu não sei se você já entendeu que Deus tem até estratégia para guardar o seu povo. Diga comigo, Deus tem até estratégias para guardar o seu povo. Exemplo, ele chega para Gideão e diz assim: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão vai ficar surpreendido, e a resposta de Gideão é assim: eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor da casa de meu. Quando ele disse o menor aqui, irmão, não é que ele queria se dar de uma modesta unidade. É porque ele era o menor mesmo. Porque tem gente que tem uma modesta de unidade, não é humilde. Quando ele diz eu sou o menor, ele está sendo sincero, ele é o menor mesmo. Só que ele era menor para ele, uma diferença, escolhido por Deus. Aí Deus olha para ele e diz: eu te escolhi para livrar Israel da mão dos medianitas, para livrar o seu povo. Qual é o erro de Israel? Eu queria que você dobrasse a sua atenção. Qual é o erro? Israel fazia plantação,
Na hora de colher o trigo, eles iam para um lugar chamado de eira. A eira era um lugar amplo, aberto, que eles batiam o trigo, jogavam para cima, o vento forte levava a palha e se jogavam o trigo. Quando eles colhiam o trigo, que era para eles vender, fazer pão, sustentar sua casa, os inimigos vinham e roubavam tudo. Era como se ele trabalhasse 30 dias, recebia o salário, o diabo entrava no ladrão, o ladrão vinha roubar o salário, você teve que trabalhar mais 30 dias para receber o dinheiro de novo. Deus olhou e disse: muda a estratégia, Gideão. Você não vai mais para ele, você não vai mais para o lugar amplo. O que ele vai fazer, Senhor? Você vai para o lagar, lugar de malhar urro. E para quem não sabe, o lagar na antiguidade era uma grande rocha que eles entravam dentro e malhavam urro. O que Gideão vai fazer? Vai pegar toda a colheita, colocar dentro do lagar e vai ficar dentro do lagar. A colheita de trigo está guardada dentro do lagar, que é uma rocha. E o mais interessante, quando os inimigos chegaram, eles disseram: cadê a colheita? Não tem. Onde é que está a colheita? Não tem. Eles andavam para lá, andavam para cá e não podiam ver nem a colheita e nem tampouco o Gideão que estava dentro do lagar. Por quê? Porque quando você está em Cristo, o diabo vem, não lhe acha, não lhe toca, porque aquele que você está dentro lhe protege e te guarda. Quando o pastor ensina, isso aqui a gente precisa falar isso. Quando o pastor ensina o que você tem é de Deus, tem gente que diz que não. Aí quando o diabo rouba ele, aí ele vem para cá e diz que trabalhei com muito suor, meu irmão. Tudo que você tiver, entrega na mão dele. Porque se você entregar na mão de Deus, está tudo guardado. O ladrão não vai tocar naquilo que você entregou nas mãos dele. Irmão, a Bíblia é tão poderosa, que tem um texto que talvez você nunca prestou atenção. E olha o que Deus faz com os seus filhos. A Bíblia diz assim, na parábola da semente: 1 por 30, 1 por 60 e 1 por quanto? 100. Diga comigo: 1 por 30. Não, dá para ser melhor. Diga 1 por 30. Diga por 60. Na matemática aí tinha que ser quanto aí o próximo número? E por que não botou 90? Por que acrescentou? Começou 30, o número 30, depois foi para 60, e qual era o próximo número aí? Qual era? Você está no curso, não tem vergonha não, qual era? E por que deu o número 90, deu 100? É porque no meio do povo tem sempre os fiéis. E aos fiéis deu o número 90, porque tinha que tirar os 10. Então ele disse: vou te dar logo 100, porque eu confio em você. Você vai pegar os 10 e o 90 está dentro do mundo. Para você fugir da alegria, eu estou pregando para uma igreja que tudo que Deus te deu é teu. Eu libero a palavra. O diabo não vai nem tocar, nem chegar perto daquilo que Deus te deu. Aplauda ele, falei. Você está guardado na rocha, que é Jesus Cristo, que pode adorar ele. Você está guardado na rocha, é Cristo. Terceiro lugar, o caminho do navio no meio do mar. Você sabe que no período do grande rei Salomão, eles não desfrutavam do nível de tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos GPS e satélite. Hoje nós temos uma bússola de alto nível. A tecnologia está tão avançada que a NASA teve na Lua, só não acharam São Jorge, mas tiveram lá. Não viram São Jorge lá não, mas foram lá. Então a tecnologia hoje é muito avançada, mas na antiguidade não era. E o que se fazia? Eles pegavam e transportavam as grandes cargas para facilitação do comércio
de um continente para o outro. Só que tem dois textos na Bíblia que prendem a minha atenção. Primeiro, é quando Deus ordenou para Noé fazer uma arca. Noé fazer uma arca. Você vai ver em toda a Bíblia que tem compartimento, tem janela, tem porta. A única coisa que a arca de Noé não tem é leme. Porque Deus estava ensinando Noé, quem vai dar a direção da sua arca sou eu. Quando a arca não tem leme, Deus está ensinando que a direção quem vai dar é ele. E o que devemos fazer? Só entra dentro da arca. Não importa aonde você vai, quem está te levando é Deus. Está dando para você entender? O segundo texto está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. A Bíblia é tão forte que Jesus vai chegar na beira da praia e está escrito assim: sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. Passamos para outra. É Jesus que está dizendo na beira da praia que era para passar para outra margem. Ele dá uma palavra dessa. E o que Jesus faz? Entra no barco, deita na polpa e vai dormir. Irmão, todo bom leitor da Bíblia vai se perguntar: por que Jesus libera a palavra e vai dormir? Isso aqui tirou noites e mais noites minha para entender como é que Jesus chega na beira da praia e diz: bora para o outro lado, entra no barco e vai dormir. E automaticamente, quando ele dorme, o que é que acontece? Soprou logo um vento ao contrário. Por que Jesus foi dormir? Porque tem coisa, presta muita atenção, tem coisa que Jesus não vai lhe dizer por palavra. Somente a atitude dele vai fazer você entender. Como assim? Jesus disse: vamos para o outro. Vamos lá, vamos para o outro. Ele entra dentro do barco. O que Jesus faz? Dormir. Dormir é um sinal de descanso, sim ou não? Jesus está dizendo: assim como eu estou descansando, descanse naquilo que eu falei com vocês na beira da praia. Só que qual é o problema do discípulo? Eles querem ouvir da boca de Jesus, e tem coisa que ele não vai lhe dizer. Só a atitude dele vai fazer você enxergar. Só que tem um detalhe: Champlin diz no seu comentário, versículo por versículo, que os discípulos estavam no leme. Os discípulos estavam e Jesus estava na polpa. Jesus estava. Só que a lição do texto é: os discípulos estavam no leme, na direção, mas o controle do barco não é deles, é de Jesus que está na polpa. Por quê? Porque às vezes a gente está na direção, mas quem manda no barco não somos nós. Quem manda no barco é ele que está ligado. Qual é o problema? Eu vou atribuir que o leme está desde o Éden, chamado livre-arbítrio. Eu vou, eu volto, eu decido, eu não decido. Só que com Jesus no barco não é nem eu e nem você que decide. É ele que está dentro do barco, que já decidiu tudo por nós, aonde a gente vai, o que vai enfrentar, e que ainda que o mar se levante ao contrário, chegaremos do outro lado para a glória de Deus. Dá uma olhadinha para cá. Aceitou Jesus, sim ou não? Você aceitou Jesus, sim ou não? Sim. Pois é crente em Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Deixa de fazer o que você quer. Agora é do jeito que Jesus quer e do jeito que a Bíblia manda. Porque senão na igreja o povo faz tudo o que quer. Para o cristão verdadeiro não tem livre-arbítrio. Nós já fomos presos pela marca do Calvário. Nós já fomos comprados com preço de sangue. As nossas vontades, elas vão para o banco de reserva, e a prioridade da igreja é fazer a vontade daquele que Deus escolheu. Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Uma outra pergunta no texto, só para a gente já convidar a banda para louvar o Senhor.
historiadores dizem que formou uma tempestade, e os historiadores chamam essa tempestade, dá o tamanho dela entre 4 a 6 metros de altura. Por que formou? É simples. Jesus estava indo para o outro. Você está no culto. Jesus estava indo para o outro. E vocês sabem que do outro lado tinha um gadareno, que se usava a expressão romana, legião. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Jesus estava indo para o outro. E no outro lado, vocês sabem que Jesus foi para libertar aquele homem, sim ou não? Então, toda vez que Jesus está chegando para libertar alguém, as águas se agitam. Por que as águas se agitam? Porque os demônios sabem que é a última vez que ele vai operar naquela vida. Que depois que Jesus chegar, o mal será obrigado a se retirar e nunca mais voltar. E aqui eu trago um conselho para quem veio desse culto me ouvir pela graça e vontade de Deus. Pastor, tem hora que lá em casa está tudo normal, tudo tranquilo, não falei nada, jejuei, orei, louvei ao Senhor, de repente o vento soprou. Eu te dou um conselho, é sinal que Jesus está chegando para salvar a vida da sua família. Vou repetir de novo para você entender. Se lá na tua casa do nada o vento soprou e as águas se agitaram, se eu fosse você, eu já começava a preparar um culto de ação de graça, porque quando as coisas se agitam, é porque o Filho de Deus está chegando para salvar alguém da sua casa. Se você for estrangeiro, pega na mão do cão e diga: quando as águas se agitarem, confere, diga: quando as águas se agitarem, diga: é sinal que Jesus está chegando para salvar alguém da sua família. Quem pode glorificar a Deus? E no final de dezembro, quando você for nessa festa, eu quero acreditar que esse lugar vai estar super lotado de ricas, transformada, restaurada. As águas podem até se agitarem, não tem problema, mas aquele que deu a ordem me trouxe aqui para me dizer: você vai chegar do outro lado e contemplar o milagre para a glória de Deus. Posso encerrar? Tem um texto na Bíblia que eu estou mastigando ele, que eu não gosto de. Primeiro mastigo ele, não tem mais nada para tirar, aí eu prego. O texto vai dizer, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, um rei chamado Amazias. Como é o nome do rei? Amazias. Forte, como é o nome do rei? Amazias. Grave isso aqui. Amazias. Eu queria que você guardasse no seu coração. Amazias tem um exército de 300.000 homens. Ele achou pouco. Fez uma aliança com Efraim e contratou 100.000 soldados com 300 que ele tinha, com mais 100, 400. E o acordo, grave isso aqui, o acordo foi 6 ciclos de prata, o acordo, que era muito dinheiro. Quando ele fechou o acordo, que deixou tudo certo, apareceu um homem de Deus, apareceu um homem de Deus, e disse: rei, não vá para a guerra, porque Deus lhe fará tropeçar e tu vai perder a batalha. Ele disse: por que eu vou perder a batalha? E o homem de Deus disse: porque Deus não está com esse povo. E a gente precisa aprender. Só devemos ter aliança com quem tem aliança com Deus. Só devemos andar com quem anda com Deus. Tenha cuidado, porque se Deus não está com ele, meu irmão, não vá, que vai dar errado. Aí o rei vai olhar, o homem de Deus vai fazer a seguinte pergunta: tudo bem, Deus não é com ele. E os meus 100 ciclos de prata, como é que fica? O profeta olhou nos olhos dele e disse: mas tem Deus para te dar. Isso aqui está muito forte. Mas tem Deus para te dar. Sabe qual é a missão que eu quero compartilhar com vocês aqui? Que em
poço do seu pai, deu água. Os filisteus disseram: é meu. Isaac disse: pega. Isaac disse: ele olhou outro poço do seu pai. Os filisteus disseram: é meu. Isaac disse: leva. Isaac vai lá na frente e cava outro poço, cava outro, mais forte, cava outro, e o texto diz que deu muita água. Aí Isaac olhou e disse: vou colocar o nome desse poço de espaçoso. Diga comigo: espaçoso. Mais forte, é espaçoso. Agora olha a mentalidade de Isaac, e eu espero que não tenha acontecido com você. Isaac pegou um poço pequeno e teve gente que disse: é meu. Isaac disse: pega. Isaac disse: tu olhou no poço, alguém disse: é meu. E ele disse: pode pegar. Por quê? Porque quem confia na chamada de Deus, no propósito de Deus, não perde tempo em brigar com coisa pequena. É coisa pequena, pega. Não vou debater com você não, meu filho, leva. Não vou perder o meu tempo em debater com você por coisa pequena. Por quê? Porque quando você está brigando com coisa pequena, Deus já tinha preparado um poço largo, cheio de água, para dar vitória nele. Para você entender? Terminando, vai ser terminando. Abraão olhou para Agar e disse: vou te dar odre de água, vou te dar odre, vou te dar odre, mais forte, odre. Só que odre de água para andar no deserto é pouco, não é? É pouco. Deus olhou para Agar e disse: Agar, se preocupe não. Por que, Senhor? Porque já que Abraão te deu odre de água, é coisa pequena. Porque o que eu dou para você é uma fonte que vai se abrir no deserto.